dia. Bom dia. Então, fui convidada pela Cris para trazer a palavra hoje. Oi. A Cris me pediu para dar uma palavrinha para vocês aqui hoje. E na hora, eu só me lembrei de uma leitura que foi de um dos meus devocionais essa semana. Na verdade, quando eu pego um devocional para fazer, uma leitura, eu sempre procuro me aprofundar um pouquinho mais nela, né? Eu sempre procuro estudar um pouquinho mais, ir ali para o Google, dar uma pesquisada mais profunda e trazer realmente alguma coisa a mais do que aquele contexto me trouxe. Obrigada. E aí, hoje eu quero trazer para vocês aqui, na verdade, a gente vai fazer uma construçãozinha com alguns versículos para que vocês entendam algo numa amplitude ainda maior. Vamos lá em João 5, 8. Vocês estão com a Bíblia aí? Ó, em João 5, 8, fala assim. Então, Jesus lhes disse, levanta-te, pegue a sua maca e ande. Imediatamente, o homem ficou curado, pegou a sua maca e começou a andar. Aí o nosso foco aqui não é o milagre, o nosso foco aqui é o julgamento. Olha só o que acontece. Imediatamente, o homem ficou curado, pegou a sua maca, levantou e começou a andar. Isso aconteceu num sábado, e por essa razão, os judeus disseram ao homem que havia sido curado: hoje é sábado, não é permitido a você carregar a maca. É aqui onde eu quero chegar. Existiu um milagre naquele momento. Existiu uma preciosidade, uma grandiosidade naquele momento. E eles só conseguiam ver, eles só conseguiam ter olhos para um julgamento. Ou seja, eles estavam atrás de um cumprimento de uma lei, não viver o desfrute de um momento com Deus, de um milagre específico. E aí foi nisso que eu me atentei. Eu fui me aprofundar um pouco mais sobre o que eles entendiam, né, sobre essa lei que representa o não trabalhar no sábado. Vocês já devem ter visto, tanto em filmes quanto na leitura da própria Bíblia, eles trazendo o Shabat, né? O Shabat significa sábado, que é o 7º dia da semana, o sábado, né? E aí, os rabinos criaram algumas regras para definir o que significa trabalho, né? Porque, olha só, calma aí que a gente vai entender o geral já já, tá? Lá em Êxodo, deixa eu abrir aqui, ó, Êxodo 28. Vou abrir aqui. Vocês entenderam que a gente está aqui tentando destrinchar o julgamento, né? Êxodo 28. Lá em Êxodo fala assim, ó. Lembra-te do dia do sábado para santificá-lo. Trabalharás 6 dias e nele farás todos os seus trabalhos. Mas no 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor, o teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem os teus filhos ou filhas, nem teus servos e servas, nem os teus animais, nem os estrangeiros que moram nas tuas cidades. Pois em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que nele existe, mas no 7º dia descansou. Portanto, o Senhor abençoou o 7º dia e santificou. Guardem essa parte. Falamos lá que Jesus fez um milagre, né? E foi apontado porque foi num sábado. Aí agora a gente leu, né, em Êxodo, falando que guarda o teu sábado. E aí agora eu quero trazer algo precioso que a gente vai precisar ir para um outro versículo para depois a gente conseguir amarrar tudo. Que é em Gênesis. Vocês estão me acompanhando? Beleza.
Ainda bem que tem algumas com a câmerazinha aberta e faz assim pra mim, que senão eu vou ficar, ai meu Deus, falando sozinho. Vamos lá, em Gênesis. Cadê? 2:2. 2:2. Aqui, ó. Em Gênesis 2:2. No sétimo dia, Deus já tinha concluído a obra que realizara, e nesse dia descansou. Abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que realizara na criação. Para quem já leu Gênesis, e ali é o iniciozinho da Bíblia, normalmente, até quem nunca leu a Bíblia toda já leu essa parte, vê que quando Deus criou o primeiro dia, existiu tarde e manhã. Quando Deus criou o segundo dia, existiu tarde e manhã. Quando Deus criou o terceiro dia, existiu tarde e manhã. É ou não é? Existe a citação da tarde e da manhã. Por exemplo, aqui, ó. E Deus viu que ficou bom. Passaram-se a tarde e a manhã, e esse dia foi concluído, né? Assim, dia após dia. Só que existe um detalhe preciosíssimo aqui. Lá no versículo que a gente acabou de ler, de Gênesis 2:2. Quando Deus conclui, ele não cita mais que existe manhã e tarde. Isso significa que quando Deus concluiu, eu estou falando toda arrepiada, quando Deus concluiu a obra, ele descansou. A obra está concluída desde a criação e Deus continua no descanso desde então. O descanso significa a contemplação da obra pronta. Deus não é homem para que se canse, para que se descanse. Vocês entenderam o que eu quis dizer? Então, é tipo assim, ó. Você tá arrumando a sua casa, faxinou tudo, e aí, no final do dia, você se senta assim e fala, uau, terminei. Tipo assim, ó, uau, olha que coisa linda que ficou aqui. Entende? Deus não é homem para que se canse. Então, quando Deus parou e descansou, é mais num estado de contemplar a obra concluída do que, peraí, estou ofegante, vou descansar. Entende? E aí, quando a gente volta lá, ele diz em Êxodo, né, que Deus estabelece que as pessoas descansem. Só que tem uma coisa chamada a lei da primeira menção. Isso é precioso, não sei se vocês já escutaram isso alguma vez. Existe uma lei da primeira menção. A lei da primeira menção diz que a primeira vez que algo é citado na Bíblia, ela estabelece um princípio. Então, a primeira vez que é citado na Bíblia o descanso foi quando Deus descansou. E ali existe um contexto que estabelece um princípio para todas as vezes que for citada o descansou na Bíblia. Quando na Bíblia fala que Adão conheceu Eva, o conheceu foi citado pela primeira vez ali, diz intimidade. Então, aqui a gente está falando sobre um descanso que não é um descanso de ofegante, é um descanso de contemplação. Então, quando lá na frente é estabelecido leis, é para que as pessoas tenham discernimento de coisas que até então não têm ordem. Então, a lei ela é criada para estabelecer a ordem. Só que aí, vamos lá, quando Jesus vem e faz o que faz, Jesus traz uma nova categoria de ser humano. Ele apresenta para nós o que a gente até então a gente não tinha. Jesus, ele é o próprio Deus. E quando Jesus vem, passa pelo que passa, para nos entregar o poder do Espírito Santo, ele entrega para nós o direito que Deus... O que Deus fez? Deus descansou. Então, nós, na nossa realidade, na nossa vida, nós devemos estar descansados através dele. Então, Jesus estava lá cumprindo o milagre e todo mundo estava só de olho no quê? Na lei. Na lei. O próprio Deus
fazendo a coisa acontecer, e eles só conseguiam ter olhos para ver regras. Então eu te pergunto, olha só, tudo está pronto. Tudo está estabelecido. Tudo está feito. Quem é você? Tem olhos para ver o que Deus está fazendo nesse exato momento na sua vida? Ou você é um fariseu que só está olhando os BO da vida? Quem é você? Em Marcos 2:27, deixa eu abrir aqui. Marcos 2:27 fala assim: e então lhes disse: o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Assim, pois, o Filho do Homem é o Senhor até mesmo sábado. Deus é Deus todos os dias. Então, quem é você para dizer o que Deus tem que fazer? Ou como deveria ser? Eu só consigo me lembrar, toda vez que vem a arrogânciazinha, né, do ser humanozinho que habita dentro de nós, me veio uma cena quando eu estava assistindo The Chosen e o Judas lá, pé da vida, dizendo como é que Deus tinha que fazer. Como é que Deus iria estabelecer o reino dele? Como é que Jesus tinha que fazer? Jesus já tinha dito várias vezes que ele precisava, né, passar por certas coisas, e Judas dizendo que tinha que investir um dinheiro nisso, fazer aquilo e tal, tal, tal. E aí eu fico pensando, gente, quantas vezes, ao longo de um único dia, a gente diz o que deveria e o que não deveria ser feito, em vez de a gente assumir o descanso que é do Espírito, contemplar a criação e, contemplando a criação, a gente se estabelece nela e não o contrário. Então, os desafios acontecem? Acontecem. Conseguimos desfrutar nele? Não. A gente surta. Não cai uma folha da árvore que Deus não saiba. Não entra um problema na sua vida que Deus não permita, gente. Nós não somos pequenos para achar que a gente não consegue. Deus sabe a grandiosidade de quem Ele é, portanto, da grandiosidade que nós somos, porque nós somos filhos, feitos à imagem e semelhança. Então, quando você fala, ai meu Deus, eu não consigo, Deus fala assim, você não sabe quem que você é? Quando você fala, ai meu Deus, está pesado, ele fala assim, você não sabe quem você é? Então, que a gente possa, dia após dia, dia após dia, dia após dia, orar e, acima de tudo, vigiar, porque o nosso coração ele é enganoso. Nós somos seres falhos, nós somos seres que estamos vivendo debaixo do engano 24 horas do nosso dia. E cabe a gente pedir discernimento para Deus, para lidar com todas as coisas. Acordou, abriu o olhozinho, antes de levantar da cama, agradece a Deus, fala, Deus, eu sei que esse dia já está estabelecido por ti. Os desafios que vão acontecer, as adversidades que vão acontecer, os presentes que vão acontecer, as glórias, as graças, tudo, Pai, me faz ver a realidade do meu dia como tu queres que eu veja. E pronto, gente. Cresce o coração, levanta os ombros. E a partir de então, você vai trilhar a jornada do seu presente como quem carrega o descanso que foi estabelecido por ele no sétimo dia, que nunca terminou. O sétimo dia é hoje. O descanso é hoje. O descanso é todo dia. O descanso é o tempo inteiro. Não é o descanso de dormir e ficar com o pé para cima. É descanso do coração, para que a gente seja útil, que a gente sirva, que a gente governe, que a gente lidere como tem que fazer.
Vocês não ficam apavorados quando lê Jesus foi de um trecho para o outro, Jesus foi de Canaã para não sei aonde, Jesus anda, viu? Você pegar o Google e pesquisar assim, ó, qual a distância entre a cidade tal e a cidade tal, você fala, gente, Jesus era maratonista. Ele caminhava um dia inteiro de uma cidade para outra. Aí passava um tempinho na cidade, para uma cidade para outra. E a gente acha que a gente está cansado com as coisas que a gente tem que fazer. Você viu algum lugar dizendo que Jesus precisava descansar? Tem descanso, porque Jesus é ser humano, é físico, né? Mas a gente mais reclama do que confia. A gente quer mais do nosso jeito do que do jeito dele. A nossa vida só é cansada porque a gente continua querendo fazer do nosso jeito. Quem estava na última edição do Retiro viu que eu compartilhei uma visão que Deus me deu. Eu vi um rio, era assim, ó, como se tivesse um rio aqui e um rio aqui, assim, dois rios, aqui, ó, como se cada braço fosse um rio. E um rio, ele era para um lado e o outro rio eram dois rios paralelos assim. E um rio mostrava uma pessoa deitada, assim, deitada, boiando, seguindo o fluxo do rio, tipo, boiando literalmente no fluxo. E o outro rio era uma pessoa nadando contra o fluxo do rio. E aí Deus falou assim: quem está comigo, em mim, está vivendo o fluxo, está boiando no fluxo, indo, vivendo exatamente o desenho da vida que eu estabeleci. Só que a grande maioria das pessoas está querendo nadar contra o fluxo. Deus fala, confia, e você fala, não, é do meu jeito. Então aqui, quantos julgamentos a gente consegue ver de nós para com Deus? Quantos julgamentos a gente tem de nós para com as outras pessoas? É muito fácil eu te perguntar: o que você acha que o seu marido devia estar fazendo? Ah, meu filho, você tem um livro pré-estabelecido maior que a Bíblia, de tanta coisa que você sabe que o seu marido deveria fazer. Como deveria ser. Você sabe como deveria ser de todo mundo. Aí a pergunta é: o que Deus diz que deveria ser? É só o que importa. O que Deus diz que deveria ser do seu dia? O que Deus diz que deveria ser da sua vida? O que Deus diz sobre todas as coisas? E aí a gente volta lá para a lei da primeira menção. Conhecer a Deus é ter intimidade com Ele. Ter intimidade com Ele. Quanto mais você tem, mais você reconhece Deus em todas as coisas. Falar com Deus não é só falar. Quando eu vou falar com meu marido, não é só a Bruna que fala. Para eu escutar o meu marido, eu preciso ficar calada e escutar o meu marido. Então, às vezes, a gente acha que falar com Deus é só o momento onde eu estou orando. Eu preciso querer muito mais ouvir a Deus do que falar com Deus. Só que para falar com Deus, ou seja, ouvi-lo, eu preciso estar disponível. Então, se eu puder dar aqui uma dica, uma sugestão, uma orientação para vocês, de manhã, quando acordarem, fala, Deus, eu confio na tua direção, eu confio que cada dia, antes do meu nascimento, já foi desenhado por ti. Que eu possa fluir nesse rio, ou seja, boiar nesse fluxo com confiança através do teu direcionamento, e não do que eu quero, não da minha vontade, não do meu desejo, não do meu impulso, não das minhas feridas, não das minhas marcas, mas do que você realmente tem para minha vida. E a partir daí eu descanso. Então, se eu vou pegar o carro para ir para o trabalho e o meu pneu está furado,
que eu me lembre, que eu vigie. Eu orei, que eu vigie. E aí agora eu passo o restante do meu dia inteiro disponível para ouvir. Só que Deus fala com nós de todas as formas, ele vai usar os nossos olhos, ele vai usar os nossos sentidos para comunicar algo. Inclusive, ansiedade. Quem aqui já teve ou tem ansiedade? Aí você fala, nossa, ansiedade, ai meu Deus, eu sou um, né? Aí já se taxa de um monte de coisa. Sabia que o meu marido é muito, 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 muito sensível espiritualmente. E durante muito tempo, que o Denis tinha crise de ansiedade, ele achava que ele estava, tipo, doente, como todo mundo entende que a ansiedade é. Mas se você tiver ouvidos para ouvir, você vai entender que a ansiedade é só um bater na porta de Deus falando: ei, tem um negócio para você olhar e você não tá olhando. A maioria das vezes que o Denis deu uma crise assim mais forte mesmo assim interna, era Deus convocando o Denis para estar disponível e ele não estava. No dia antes da enchente em Igrejinha, gente, o Denis teve ataque de pânico. Eu fui pro hospital com meu marido. Queriam dar, qual é o nome do remédio? Diazepam pro Denis. E ele não quis tomar. Ele acalmou e tal, tal, tal. Depois ele voltou para casa, ele foi fazer um soaking. E no dia seguinte, nossa cidade amanheceu debaixo d'água. Gente, Deus usa muitas coisas. Muitas coisas. Nós e Deus, a gente está entrelaçado de uma forma tão profunda, tão profunda, tão profunda, que é pequeno demais. Que é pequeno demais a gente querer tentar escutar Deus de uma única forma, em um único momento, sabe? É o tempo inteiro. Então, quando a gente fala sobre guardar o nosso coração, é sobre a gente entender que as coisas não são pessoal. Às vezes a Silvia, eu vou falar um nome aleatório porque tá com a câmera aberta aqui, às vezes a Silvia tá mal, né? E não quer dizer que porque a Silvia me tratou mal, que a Silvia é uma pessoa má. Quer dizer que a Silvia está num dia mal. E aí, ó, o meu coração é enganoso, né? Aí, se eu sou uma pessoa que tenho feridas de rejeição, de feridas do abandono, a Silvia tá num dia mal, talvez precisando do meu cuidado, da minha atenção, do meu abraço, e ela reverberou esse mal que ela está carregando naquele dia, e a minha ferida da rejeição, a minha ferida do abandono falou: ai, meu Deus, a Silvia isso e aquilo. Aí fica, ó, treta com treta, em vez de eu estar com o coração limpo, conseguir entender, ver Deus nas pessoas e o quanto, às vezes, naquele momento ela está precisando de uma palavra, de um abraço, a gente fica reagindo feridas com feridas, feridas com feridas, feridas com feridas. E isso é o que acontece no seu casamento, no seu relacionamento. Relacionamentos são catalisadores de transformação. Quem escutou o podcast que eu postei hoje? Pois é. O podcast que eu postei hoje foi falando sobre como usar os desafios que a gente vive num relacionamento para potencializar o nosso crescimento. É esse lugar que Deus quer mostrar, é esse lugar que Ele quer falar assim, ó, eu não estou aqui, você vai me botar aqui ou não vai me botar aqui? Você tem uma treta com alguém, olha para a treta, treta. Deus está falando, você vai repetir a treta enquanto você não me levar para esse lugar. E é aí onde Deus entra e estabelece paz. Entende? Então, para a gente cumprir o horário de hoje, vou convidar vocês a cada uma. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Se coloca de fato assim, Deus, que precioso o que eu aprendi no dia de hoje. Senhor, toca o coração de cada uma dessas mulheres aqui presentes, Pai. Que seja um convite, que o aprendizado do dia seja um convite, para que elas estejam cada dia mais com seus olhos lapidados a perceber a tua presença, não só através dos ouvidos, mas de todos os desafios que a vida delas lhes apresentar. Pai,
que elas não sejam como os fariseus, que estão ocupadas demais observando coisas que são irrelevantes e percam a oportunidade de perceber a tua presença nos detalhes de tudo que nos acontece. O Senhor nos presenteou com um irmão, com uma direção através da vida de Jesus. Jesus não veio só nos ensinar um modelo, mas Jesus veio para estabelecer um novo tempo, Pai. Toca nos nossos corações. Que a partir de hoje, cada uma dessas mulheres aqui presentes convidem a tua presença assim que elas acordarem. Para que o dia se torne mais leve, mesmo diante de desafios grandiosos. Porque elas já entenderam que cada dia está estabelecido por ti. E cada desafio que o Senhor permitir que apareça na jornada do dia de cada uma delas, Pai, é para que elas se fortaleçam, Senhor. É um convite naquele momento para que elas identifiquem qual área da vida delas, qual área do coração delas, qual área das crenças delas, qual área dos traumas delas que ainda não tem a tua presença, Senhor. Porque quando a luz entra, a escuridão ela não se faz mais presente, Senhor. E que a gente possa aprender a amar cada pedacinho de nós, para que dessa forma, amando a mim, eu consiga amar cada pedacinho do outro, porque assim como eu sou ferido, o outro é ferido. Então a gente só dá aquilo que tem. Então que essa jornada comece em mim, dentro de mim, para que eu possa amar cada dia mais o próximo. Acima de tudo, amar a ti, pois tu é a fonte de todas as coisas que discorrem sobre a minha vida. Senhor, eu declaro na vida de cada uma dessas mulheres, Pai, um novo tempo de intimidade, um novo tempo de reconhecer a tua presença aonde tu estiver. E nós sabemos que onde tu está é em tudo. Tu está em tudo. Tu está em tudo. Em nome de Jesus. Amém. Obrigada, Jesus. Como é bom conhecer um pouquinho mais de ti. Para as mulheres que estão aqui de passagem, corridas, tendo que fazer os seus compromissos, um beijo no seu coração. Podem ficar à vontade. E para quem está aqui, que quiser compartilhar alguma coisa com a gente, estamos disponíveis com o coração e com os ouvidos abertos para que a gente possa trocar e compartilhar um pouquinho. E aí, quem tem algo para compartilhar para a gente? Pode falar, Dari. Boa tarde, meninas. A paz do Senhor Jesus esteja presente em nossas vidas. Hoje, mais cedo, assim que eu acordo, eu sempre dobro meus joelhos próximo à minha cama e eu sempre oro ao Senhor entregando o meu dia, como você, Bruna, falou. Eu entrego esse Jesus, seja feita a tua vontade e não a minha. Porque o Senhor sabe o que é que passa no meu coração, o Senhor sabe o que é que eu desejo, mas que seja feita perante a tua vontade. E hoje estava bem aflita aqui no trabalho. Que eu disse, Jesus, que vontade de pedir as contas e ir embora. Meu Deus, me segura. Jesus, coloca palavras na minha boca que eu preciso. Jesus, me ajuda. E assim, é o que eu tenho falado sempre. O Senhor, Ele sabe o direcionamento da palavra. Ele sabe para quem realmente precisa ouvir qual o direcionamento que a gente precisa buscar. E hoje, mais cedo, eu recebi uma mensagem falando justamente sobre descanso. Aí, só mais uma confirmação. Hoje, no tempo de mesa, você vem, Bruna, com essa palavra de descansar. Então, assim, eu entendo que quando a gente coloca o Senhor no centro de todas as coisas, a gente precisa realmente descansar. E quando a gente está aflita, quando a gente está impaciente, quando a gente quer agir com as nossas mãos, a gente tem que repreender esses pensamentos e realmente dizer, Senhor, eu entrego a Ti. E entregar realmente por inteiro e de verdade. Porque, assim, quando a gente começa a ouvir a voz do Senhor nas pequenas coisas, nos pequenos detalhes, as coisas realmente ficam mais leves. Porque eu sinto a presença do Espírito Santo presente em minha vida a todo momento. Eu não canso de falar isso. Porque as meninas até falam que trabalham junto comigo e dizem, Dari, como é que você consegue? Eu falei, não sou eu, é Jesus. É Jesus, eu não consigo. Eu não consigo, é Jesus. Então, assim, para que a gente realmente possa entregar por inteiro e saber que Deus ele está presente nos mínimos detalhes.
Porque quando a gente acorda, quando a gente entrega, o direcionamento e o decorrer do dia, ele que sabe como vai finalizar. A gente só precisa seguir da melhor forma, que é com o direcionamento dele. É verdade. É verdade. E entender também que eu vejo muitas pessoas questionando assim, tipo, ai, eu não escuto Deus, né? Eu não consigo ter esse entendimento do que é Deus falando comigo, né? É muito mais tipo, coisa da minha cabeça do que Deus. E eu quero deixar aqui uma palavra de incentivo para se caso exista alguma dessas mulheres aqui que sinta como se tipo, ai, meu Deus, eu não escuto Deus, né? A Bíblia fala que existe o tempo de cada coisa e que existe também quando a gente se torna. A gente ainda é bebê na fé. Eu digo a gente porque em muitas camadas eu ainda sou também. Então, no início, a gente bebe leitinho, né? E leitinho é tudo mais suave no início. Para que a gente aprenda que a nossa fidelidade a Deus não deve estar na nossa capacidade de ouvir Deus. Deus é o que é, eu escutando ele ou não. Deus é o que é, minha vida cheia sendo só a glória ou não. Deus é o que é e executa milagres, eu vendo ou não. Então, que a gente entenda que a jornada com Deus, ela é um caminho crescente no aspecto do aprimoramento, da lapidação das nossas capacidades. Eu posso ter 37 anos de vida, mas talvez eu seja um feto, um bebezinho na minha jornada com Deus. E a gente precisa ter paciência. O tempo de Deus não é o nosso tempo não é o tempo de Deus. Para Deus, uma vida, olha só, gente, eu tenho 37 anos. 37 anos é tudo o que eu entendo que é a minha vida, uma jornada gigante. Para Deus, 37 anos é meia fração de milésimo de segundo. Enquanto eu estou entrando em crise aqui, com o dia que não chega, com a semana que não chega, com as coisas que não acontecem, Deus fala: calma. Você quer um dia, você quer uma semana, você quer um mês, você quer uma eternidade. As coisas que eu tenho para ti não é sobre hoje, não é sobre amanhã, não é sobre a vida da Bruna, é sobre o que eu tenho na eternidade. E aí a gente precisa tirar da nossa mente o que é o tempo. E por isso que é tão lindo quando Deus convida a gente para conhecer mais dele, desapega cada vez mais das coisas que são desse mundo. O tempo é desse mundo, o tempo não é dele. A impaciência é desse mundo, a impaciência não é dele. As dores são desse mundo, as dores não são dele. E tudo isso envolve desapego. O ser humano, ele é extremamente apegado. O ser humano é extremamente carnal. Ser humano é extremamente assim, ó, meu celular, meu marido, minha casa. E esse meu separa de tudo que é nosso. Esse meu separa a minha vida da vida de vocês. Esse meu é a base do que o ego faz com a gente. Então, que a gente possa todos os dias quebrar, quebrar no meio. Pois eu não, eu vi já várias vezes Deus pedir para o meu marido pedir perdão para quem feriu o meu marido. Uma pessoa roubou o meu marido e Deus pediu para o meu marido e pedir perdão. Imagine. Para Deus importa o que carregamos e não o que fazem com a gente. 70 vezes 7. Dê a sua face 70 vezes 7. Porque é sobre o que você tem para dar. Então, que tenhamos cada vez mais amor para dar. Que tenhamos cada vez mais paciência para dar. Que tenhamos cada vez mais perdão para dar. Que tenhamos cada vez mais humildade para dar. E é que a gente olhe para os outros e entendam que os outros estão vivendo cada dia o desafio do qual dá conta.
e que a gente tenha misericórdia pela vida das pessoas. Só que a gente só consegue ter essa capacidade de olhar quando a gente consegue olhar para nós. Tu tem misericórdia por você? Tu tem paciência por você? Tu tem humildade por você mesmo? Tu tem calma por ti mesmo? Porque tem dia, gente, que simplesmente a única coisa que a gente dá conta é de deitar na cama, chorar e dormir. Porque naquele dia eu tô pequena, falha e que não dou conta. E você consegue olhar para isso com amor, você enfia uma adaga no coração e gira. Entende? Então os outros estão fazendo o que dão conta também. Então que a gente possa todos os dias ser paciente e amar mais. A gente possa cada dia chamar cada vez mais Deus para a nossa presença, para que a gente possa ver Deus quando eu acho que não estou orando. Para que a minha vida ela se torne o próprio ato orado. Reflitam sobre isso. Que a sua vida se torne o próprio ato orado. Senhor, dai-me sabedoria, que a minha vida se torne o próprio ato orado, a prática do desenvolvimento da sabedoria. Senhor, me dá um marido incrível. Talvez você já tenha essa pessoa, já esteja casada. Que a sua vida se torne o próprio ato orado. Para você ter um marido incrível, você precisa saber reconhecer um marido incrível. E às vezes você já tem, tudo que você conhece é como os rabinos e os fariseus da época de Jesus. O milagre acontecendo e você só vendo que é sábado. Amém? Mais alguém quer falar alguma coisa? Eu também quero compartilhar. Pode falar. Você falou, Bruna, né, de... Só um pouquinho, amor, tá? Que você falou sobre o descanso, né? E eu tava estendendo roupa agora de manhã, e aí terminei de estender roupa, porque amanheceu meio chovendo aqui, né? Aí abri o tempo, estendi uma roupa ali, e aí aquela vozinha, né? Descansa depois de tarde. Eu fiquei, né? Eu disse, então tá. Eu vou descansar, quer saber? Daí eu pensando, né? Peguei e pensei, disse, quer saber? Eu vou pegar e descansar de tarde, depois do meio-dia, acho que eu vou dormir um pouquinho ali. Porque é raro, né? Eu pegar e dormir assim de tarde, né? Às vezes eu durmo. Só que daí eu disse, bah, eu vou, quer saber? Eu vou pegar e vou dormir depois do meio-dia ali com o bebê, né? Salomão, que ele dorme, tira o soninho, eu vou aproveitar e vou deitar com ele. E aí, quando você falou sobre o descanso, eu disse, meu Deus do céu, Jesus amado. Glória a Deus. Eu disse, amém, Senhor. Amém. Então, é a confirmação, que nem a Dari estava falando, né? É a confirmação. Era isso que eu queria compartilhar, porque às vezes, né, a gente fica, eu tenho que fazer isso, tenho que arrumar a casa, tenho que não sei o que, é comida, é isso. Se eu dormir, meu Deus do céu. E daí parece que é uma faca enfiada no coração que não pode tirar ali uma horinha, 30 minutos, que seja, sabe? Então, era isso que eu queria compartilhar. Deus abençoe, meninos. Exatamente. Às vezes o nosso corpo ele precisa do descanso, às vezes não, o nosso corpo precisa do descanso, né? E até aproveitar para compartilhar algo que aconteceu comigo esses dias. Vocês chegaram a ver o dia que eu postei que eu limpei todos os meus sapatos? Vocês viram? Gente, eu peguei todos os meus sapatos, tênis meus, do Denis, coloquei tudo na lavanderia e peguei uma escovinha, tipo escovinha de dente, e ó, cada um. Passei um produtinho em cada um. E sabe o que eu percebi? Depois que eu não pensei em nada enquanto eu estava limpando os tênis. E eu falei, Silvia, eu passei a tarde inteira limpando os sapatos e a minha mente entrou num vazio assim, ó, tipo o vazio do homem, sabe? Eu não fiquei pensando em nada. Eu estava num estado de presença tão perfeito naquele momento que eu estava limpando o sapato e eu não me cansei. Eu não sofri, eu não, sabe assim, nada na minha mente entrou em flow. Aquele momento me ensinou muito sobre quando a gente está verdadeiramente vivendo algo no estado de presença, a nossa mente não cansa.
Então, convido vocês a exatamente isso, meditação ativa. Para que a gente faça um pouco mais desse exercício, sabe? Eu tava assim, ó, tão concentrada, assim, ó, tão concentrada ali, ó, em fazer um negocinho ficar limpinho e tal, que eu simplesmente estava presente ali e agora. Então, eu convido vocês, na hora que forem fazer o almoço, façam um exercício de, tipo, estar aqui e agora. Corta a carne aqui e agora. Põe um salzinho aqui e agora. Sente o cheiro que fica na cozinha aqui e agora. Se você estiver lavando roupa, aqui e agora. Se você estiver com seu filho, aqui e agora. Se você estiver estudando, aqui e agora. São as vezes que a nossa mente não está aqui agora, que a gente entra em colapso. E isso é que cansa, sabe? Então, que a gente saiba discernir que sim, precisamos do tempo de deitar na cama e descansar. O nosso corpo precisa, o sono é restabelecedor, mas que a gente possa aprender a descansar no aqui e agora, em tudo que a gente estiver fazendo, mesmo que a gente estiver ali, ó, às vezes numa esteira, correndo, ou na vida literalmente correndo. Aqui e agora é um estado de presença. É um presente para Deus. É um presente para nós. Combinado? Então, um beijo no coração de vocês. Foi uma grande satisfação estar aqui hoje com vocês, poder compartilhar uma palavra, né? Fica o convite aqui, ó. Retiro tá chegando. Quem tá inscrito no retiro vai ser bênção demais. Tem Jornada da Alma, ciclo 3 online. A gente vai passar 6 meses juntas, aulas semanais. Quem me conhece e nunca fez ciclo 1 nem ciclo 2, eu sinto lhe informar, você não me conhece. As meninas que fizeram ciclo 1, as meninas que fizeram ciclo 2 conhecem muito do que eu entrego e é nesse nível que a gente vai viver o ciclo 3. Estou vivendo a melhor fase da minha vida e sem sombra de dúvidas vai ser assim, ó, 6 meses preciosos, tá bom? Então, beijo para vocês e até mais. Beijo, fiquem com Deus. Beijo, amém. Obrigada, beijo. Beijo, obrigada. Beijo. Não, mas aqui não.